Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal e hoje eu quero fazer uma proposta, uma nova série aqui no canal, caso, é claro, tenha a adesão de vocês que nos acompanham. Acho que seria bastante proveitoso a gente fazer uma série de reflexões falando sobre sacramentos. Eu sei que essa é uma terminologia em que a tradição católica está muito mais familiarizada, mas existem os correspondentes na tradição protestante, que na maioria das vezes são chamadas de ordenanças, cerimônias sagradas ou algo desse tipo. Não tem problema o nome que se usa, embora tecnicamente, embora teologicamente, o nome mais correto seria sacramentos. O que são sacramentos? Você já parou para pensar? Se você é católico, sim, com certeza você já parou para pensar sobre isso. Se você é protestante de linha mais histórica, também. Se você é um protestante mais da linha pentecostal, dificilmente você já parou para pensar sobre isso e provavelmente, se parou, deve achar que é coisa de católico, né? Mas isso é algo da teologia, isso é algo da eclesiologia e também é algo da pastoral. Sacramento é uma celebração pública, uma celebração sagrada, por isso o nome sacramento, em que, através de algo simbólico, de algo visível, se aponta para uma realidade transcendente e uma realidade ainda mais profunda do que o símbolo pode mediar. Então, quando nós falamos de sacramento, nós estamos falando de uma celebração quase sempre relacionada ao ambiente da igreja, em que o oficiante daquela cerimônia, daquele ofício sagrado, está fazendo algo simbólico e esse algo simbólico tem um valor maior do que o próprio símbolo, ou seja, está remetendo de uma maneira pedagógica, de uma maneira visível, a uma realidade maior do que a que o símbolo apresenta. Ou seja, talvez alguns diriam uma realidade transcendental, uma realidade espiritual, uma realidade litúrgica maior do que o próprio símbolo em si. E o símbolo é muito interessante. Paul Tillich, que foi um teólogo bastante importante, que muito trabalhou a questão simbólica, a questão do valor que o símbolo possuía. Paul Tillich chega a dizer, por exemplo, que Jesus é símbolo de Deus, né? Ou seja, Jesus foi uma representação visível do Deus invisível, uma representação humana do Deus Todo-Poderoso em amor que se revelou e se encarnou na sua pessoa, na pessoa de Jesus. Quando Tillich fala isso, ele está querendo dizer que se eu quiser saber quem é Deus, se eu quiser aprender sobre Deus, que é uma realidade muito maior, eu preciso olhar para Jesus, porque ele é como se fosse o sacramento de Deus, ou seja, a representação visível de uma realidade maior do que a que ele representa, estando ele encarnado, claro, como ser humano. Na sua humanidade, nós temos o encontro perfeito entre a humanidade e a divindade que se encontram em Jesus num gesto de amor, num gesto de boa vontade, num gesto de reconciliação. E isso fica mais pedagógico, mais claramente ensinável para cada um de nós quando nós temos a representação visível e simbólica através da pessoa de Jesus. Sobre os sacramentos em si que as igrejas celebram ainda hoje, os mais comuns talvez seriam a Eucaristia ou a Ceia do Senhor, como você queira chamar, e também o batismo. Aliás, esses são dois sacramentos presentes em todas as tradições cristãs, sem exceção, provavelmente. Mas será que existem apenas esses dois sacramentos?
Será que não existe nenhuma outra manifestação simbólica com realidade maior do que o próprio símbolo, que merece a nossa atenção, que merece a nossa reflexão, e que quando nós não fazemos essa reflexão, não há um empobrecimento dessas realidades tão importantes que a gente deveria refletir, parar para pensar e não ter na igreja apenas como sendo uma cerimônia como outra qualquer, mas uma cerimônia que tem o seu grau de solenidade, porque é algo santo, é algo sério, é algo profundo que ali está sendo representado e que tem um valor importante a nos ensinar. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas têm uma mentalidade tacanha nesse sentido. Por outro lado, a Igreja Católica, a tradição católica, por vezes, acaba exagerando e achando que o sacramento é uma finalidade em si mesmo, né? Até tem definições da teologia antiga sobre essa questão, mas, sem dúvida nenhuma, é um assunto do qual nós devemos refletir. Não sei se você sabe, mas esse é um assunto presente também na tradição protestante. Esse não é um assunto que já nasceu pronto e que ao longo do tempo houve discussões de quais eram os sacramentos, de quantos eram os sacramentos. Teve momentos da história que se sugeriu 10 sacramentos, em outros momentos 4, 2, 5, até que na tradição católica o número ficou definido em 7, graças à reflexão e aos esforços de um teólogo medieval muito importante, porém pouco conhecido, chamado Hugo de São Vítor. E a partir de então a Igreja define os 7 sacramentos no Concílio de Trento, ali na divisa da Idade Medieval para a Idade Moderna. E os teólogos protestantes também refletiram e se debruçaram sobre essa questão. Então, hoje fica essa introdução com uma definição importante sobre sacramento, uma definição de que é um símbolo visível de uma realidade mais profunda e maior do que o próprio símbolo, ou seja, é uma ação pedagógica que quer, através daquela cerimônia, nos ensinar algo bem maior e mais profundo do que ela própria. E também a gente precisa pensar que essa é uma questão presente em todas as tradições cristãs, embora com nuances e com ênfases diferentes em cada uma delas. E aí é claro que a gente precisa pensar quantos seriam esses sacramentos, quais seriam eles. É claro que há também abordagens diferentes, por exemplo, sobre o batismo, por exemplo, sobre a Eucaristia e assim sucessivamente. Mas eu quero fazer uma proposta de apresentar a vocês mais sacramentos do que apenas os 2, que na maioria das vezes está presente nas tradições protestantes, pensarmos sobre esses desdobramentos e a gente pensar em outras realidades também muito importantes que nem sempre aparecem nessas reflexões e que vale a pena a gente conversar a respeito. Se você se interessa, comente aqui no vídeo, né, na parte dos comentários, fale alguma coisa relacionada aos sacramentos, o que você gostaria que a gente falasse, quantos você acha que são de fato os sacramentos, e assim a gente vai gravar alguns outros vídeos falando sobre essas realidades. Na sua tradição, quantos sacramentos existem? Ou quantas ordenanças existem? E mais a mais, essas ordenanças que tem na sua tradição, elas são devidamente celebradas com a importância que uma ordenança sagrada ou que um sacramento merecem? Ou elas são apenas um apêndice lá que acontece no final de um culto, já com o tempo quase se esgotando, em que essa cerimônia é feita correndo na pressa para que não fique faltando apenas. São coisas certamente que a gente precisa refletir a respeito. Então, se você tem interesse, venha com a gente, participe conosco e nesse momento, principalmente participando aqui nos comentários desse vídeo. E é claro, deixe seu like e inscreva-se no canal
para que você não perca nada e possa nos ajudar na construção dessa reflexão, nesse caso especificamente sobre os sacramentos ou ordenança, como você queira. Um abraço e até a continuidade dessa série de vídeos. Até lá!